Kelly a mais um episódio do Buzz Podcast, o podcast da Rotas Comunicação. E a gente comemora todo dia o mercado imobiliário. E recentemente aconteceu o dia que se comemora o Dia Nacional do Corretor, que é tão importante e influencia tanto no mercado, na economia brasileira. Na verdade, o mercado imobiliário hoje é uma das principais fontes, motores de impulso à economia. E aqui, para representar esse pessoal que a gente gosta tanto, que são profissionais que trabalham muito mais do que muita gente imagina, a gente está com o Douglas Curi, que é diretor do Grupo Sorte Investimentos e tem muita novidade, muita história bacana para nos contar. Essa é a Maikele, minha colega jornalista aqui da Rodas Comunicação. E Douglas, muito obrigado pela presença. A gente sabe que é difícil ter o espaço do teu tempo, você sempre está muito ocupado. E eu queria que a Maikele também desse uma lidinha no currículo do Douglas para as pessoas conhecerem melhor. Então, olá a todos, mais um Buzz aqui começando. Eu vou precisar ler aqui porque o currículo é muito bom. Não decorei, não. Não decorei. Descrivando a Polícia Civil, a referência nacional em ativos logísticos de alto padrão, ele construiu uma trajetória que mistura coragem, visão empreendedora e uma comunicação afiada com o investidor. Formado em Direito, atualmente é sócio da Sorte Investimentos, grupo que administra bilhões em ativos e protagoniza algumas das maiores negociações do setor no sul do Brasil. Como é que ele tô quase dormindo? Tô quase dormindo. Isso aqui primeiro é duas frases. O Douglas é uma celebridade, gente, do mercado imobiliário, Sorte Investimentos, que hoje está nas capas de todos os veículos de comunicação, já foram fontes de matéria nacional, internacional, e vocês começaram, de certa forma, pequenos. Você e o Renato, que é teu sócio, né, Douglas? Em quanto tempo vocês deram esse boom? Porque hoje realmente vocês são referência em imóveis de luxo e condomínios industriais e logísticos. É isso? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Larissa, Maikele. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Agradeço aí pela apresentação. E desde o começo, nosso foco foi atender investidores imobiliários. A gente sempre teve essa visão que, a partir do momento que a gente atende um investidor, a gente vai ter uma recorrência de negócios. A gente acabou nunca focando no público do varejo, né? Mas, consequentemente, quando a empresa acabou criando uma atração, a gente teve que contratar alguns corretores para atender esse público final. Mas o DNA da nossa empresa, da Sorte Investimentos, sempre foi atender esse público investidor que quisesse realmente pulverizar os investimentos deles dentro do mercado imobiliário, independente do setor ou do perfil de cada um deles. Então, tinha clientes que tinham interesse em investimentos em terrenos para fazer uma permuta com a construtora, para fazer uma verticalização, construir um prédio. Tem clientes que têm o perfil da parte logística, clientes que gostavam de comprar apartamentos em planta, enfim. Então, a gente sempre teve um foco, né, para esse público, para justamente não fazer só um negócio, e sim uma recorrência de negócios, e que eles realmente virassem clientes nossos de carteira. E a questão de... Vocês são focados no investidor. Isso. E a pessoa que quer comprar para morar também ou não? Também. Na verdade, o que acontece? O nosso foco era o investidor e a gente abriu a Fast Sale, como vocês conhecem, que é uma empresa focada realmente no público final. Então, a Sorte Investimentos, o foco dela é ajudar o cliente a comprar ou fazer algum tipo de investimento voltado para o mercado imobiliário. E a Fast Sale, a gente desenvolveu essa empresa para ajudar ele na hora da venda. Que é outra sacada maravilhosa do mercado brasileiro, né? Que Sem dúvida. Vocês tiveram uma sacada, pessoal, a Fast Sale, ela conecta não o público final, ela conecta todos os corretores, ou seja, quer vender o imóvel, esse pessoal se une para realmente vender imóveis extremamente qualificados. Sem dúvida, que basicamente nossa equipe era uma equipe de 20 a 25 corretores, né? Num cenário de Balneário Camboriú, de mais de 5 mil corretores. Então, era até negligência da nossa parte deixar uma informação de um imóvel de um cliente nosso que estava com interesse de venda somente dentro da nossa carteira, ou da nossa imobiliária. Então, a gente teve essa sacada de pulverizar essa informação, conectar esse imóvel disponível para venda para todos os corretores e fazer uma parceria. Para, no fim do dia, fazer o quê? Trazer uma liquidez para o mercado imobiliário,
que a partir do momento que existe uma liquidez, que é a principal dor de qualquer pessoa que investe no mercado imobiliário, é de uma liquidez baixa, né? Comparado com qualquer outro tipo de investimento. Então a gente acabou criando esse ecossistema dentro do mercado imobiliário para que a informação circule de uma maneira mais rápida, o cliente venda e, consequentemente, com essa venda, utilize esse capital para fazer um novo investimento conosco e fazer com que a roda gire de uma maneira muito mais rápida. E falando em rápido, é rápido mesmo, Rápido né? mesmo. Tipo, É rápido. mesmo. Colocou o teu imóvel ali, ai, querido, ele vai vender. Vocês já atingiram marcas assim de um dia, de 24 Já. horas, de 48 horas, Já. vender imóveis, né? Isso, teve já Imagina a alegria do cliente. Em 48 horas, a gente conseguiu ter o recorde, né, de uma venda, onde realmente a gente conectou um corretor que estava meses procurando aquele imóvel para o cliente dele, não conseguia localizar, era um corretor de fora, ele se conectou com um corretor da nossa plataforma, que tinha aquele ativo, fizeram a parceria e o imóvel foi vendido de uma maneira realmente muito mais rápida. E aí agora a gente dá uma pausa para o glossário Douglas do mercado imobiliário. Para quem não entende, pessoal, ativo é qualquer bem que gere algum, se eu estiver errada, tu me corrige, alguma rentabilidade ou você possa negociar de alguma forma, é isso? Isso mesmo. E a parte de liquidez, quando ele fala de liquidez, é a mesma coisa. Se eu compro um imóvel e ele é vendido rapidamente, ele tem uma excelente liquidez. Se ele fica tempos para revender, já é arriscado e é por isso que a gente precisa tanto do profissional imobiliário e o Brasil está se desenvolvendo tanto com essa questão do mercado imobiliário e o mercado, hoje ele tem uma série de nichos. E como a gente está aí comemorando o dia do corretor, já passou, mas a gente segue comemorando, para a pessoa que está entrando nesse mundo do investimento, do empreendedorismo, hoje tem muitas novas gerações que estão começando a ficar de olho no mercado cobiçado. Qual deve no investidor? Eu quero comprar um imóvel para rentabilizar de boa liquidez, só que tipo de imóvel eu não sei. E tem isso também, pessoal. Se é uma casa, se é uma sala comercial, se é uma indústria, como assim? Um galpão, é uma das especialidades do Douglas, que a gente também vai falar daqui a pouco. Qual é o papel do corretor? Onde começa e onde termina? Eu acho que assim, o corretor ele tem que ser igual a um médico, né? Antes de você sair oferecendo qualquer tipo de investimento, você precisa conversar com o cliente, entender quais são primeiro as expectativas dele, quanto de capital que ele está disposto a investir naquele momento, realmente fazer uma curadoria, né, dessas informações e através do nosso conhecimento direcionar ele para algum tipo de investimento. Então a gente sempre fala que é muito difícil você perder dinheiro no mercado imobiliário, mas existe uma regra básica do mercado imobiliário, é que você invista primeiro numa boa localização. Eu acho que isso aí é a base de qualquer tipo de investimento imobiliário, é que ele de fato seja numa região boa, uma região que está numa crescente, né? E não investir, enfim, numa cidade que não tem visibilidade nenhuma. E que tem um histórico também. Que tem um histórico também. E também, atrelado a isso, fazer uma boa análise jurídica, né? Para a gente mostrar que aquele imóvel realmente está apto a ser vendido, buscando a matrícula, que é a certidão basicamente de nascimento do imóvel, é a matrícula do imóvel, e também verificando as partes, tanto vendedora quanto compradora, se de fato eles são aptos a poder transacionar essa operação. Então acho que o papel do corretor, ele além de localizar regiões que estão em ascensão ou que possivelmente possam ser a bola da vez, a gente trazer também toda essa análise jurídica e documental, porque independente do negócio que for, não existe negócio sem uma segurança jurídica por trás dela. Então acho que o papel do corretor é isso. Como a gente está no dia a dia, acompanhando, girando, está sempre se conectando com várias pessoas, a gente poder identificar essas oportunidades, até porque o cliente ele está na operação dele do dia a dia, seja ele um profissional liberal, né, um advogado, um engenheiro ou um dono de uma indústria, enfim, ele está aí inserido dentro da empresa dele, não tem aquele tempo de ficar girando no mercado. Eu acho que o papel do corretor é isso, ele tem que estar na rua, tem que estar conversando com as pessoas e tudo mais e trazer aquela informação de uma maneira muito mais rápida, né, para o cliente, que é isso aí que surgem as oportunidades. Explicar, Mike, é que a gente valoriza tanto o corretor,
porque a gente valoriza a comunicação. E vocês são os Sim. melhores comunicadores, porque tu tem que ter toda uma estratégia. E hoje em dia, vocês lidam com pessoas de perfis totalmente diferentes. Pessoas mais calmas, pessoas agitadas, pessoas ansiosas, impulsivas, não impulsivas. E aí, antes de dar uma sequência, você já lidou com uma pessoa muito impulsiva que quis comprar, depois não quis mais, depois que quis, Já. e tu quase arrancou os cabelos? Não, o corretor tem que ter um coração bom. Acho que primeiro teste uns testes cardíacos. A gente sempre fala que do momento existe várias fases da negociação. Existe a fase dele realmente saber qual é o investimento que ele quer fazer, qual que é a região que ele quer, e após ele realmente iniciar uma negociação, a gente fala que é uma nova fase. E nesse intervalo onde ele, de fato, não, quero fechar essa casa até o momento da assinatura, existem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho, né? Sim, então, e você tem muitos anos de experiência. Quantos anos de experiência você tem? Mais de 8 anos. Então, já quase jovem, com já 8 anos de experiência no mercado e também advogado, que também é bem importante, Sim. porque você carrega uma bagagem jurídica. Inclusive, ele falou agora sobre essa questão da segurança jurídica, né? Acredito que a tua profissão anterior e também te ajude, né? Muito. E ajuda a gente, né? Porque o que a gente mais precisa na hora de comprar um imóvel é da segurança jurídica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Qual é, Douglas, o segredo para manter a calma? Naquele momento que você, meu Deus do céu, que tu já quis mandar a pessoa passear? Já, teve várias vezes. Assim, ó, na verdade, eu acho que vai do perfil de cada pessoa, né? Sempre tive um perfil muito calmo, como a Maikele falou no começo. Sim, a gente acha muito calmo. Mas não é? Eu sou calmo. Mas claro, né? Às vezes a pessoa não tem sangue de barata, né? Mas assim, como eu vim, meu primeiro emprego foi dentro da Polícia Civil, e na época eu fazia boletim de ocorrência, fui um escrivão ad hoc, intimava, e na época eu fazia boletim de ocorrência, fui um escrivão ad hoc, intimava as partes que eventualmente estavam brigando ali por um crime de ameaça ou qualquer outra questão. Então eu sempre busco manter a calma da seguinte maneira. O problema é da pessoa. Então eu tô ali para realmente fazer o meu papel, né, cumprir o meu papel, mas o problema é da pessoa. Então vai sempre ter problemas no dia a dia, né? Lidar com pessoas não é fácil, mas eu sempre respiro, tento manter a calma e não tenho nada a perder. Eu só, às vezes, quando o negócio não acontece, eu só deixo de ganhar, mas perder eu não perco. Fez com honestidade, né? Faz com honestidade e tudo mais, mas eu busco manter a calma, respirar, contar até 10 e seguir em frente. E qual que foi a negociação mais milionária? Quantos milhões você vendeu num momento que tu falou, não acredito? Porque eu sei que vocês trabalham com imóveis e indústrias, etc. Em torno de tanto, foi a mais alta. Aí, claro, pode não ter sido você, mas o grupo, Sim. que também é tua representação. Não, foi uma negociação, claro, envolvendo uma área e um galpão logístico e teve, assim, uma comissão acima de 2 milhões. Meu Deus do céu. Não, comissionamento. Comissionamento. Mas eu digo o valor da... Só para as pessoas entenderem como é. Entendi. Eu fiz uma transação de venda. Fiz uma transação de venda que foi superior a 45 milhões. Então. Em um único negócio. E quanto tempo isso demorou? Você vendeu algo de 45 milhões? Em 3 meses. Foi em 3 meses. E já teve alguma venda assim que foi um dia, 48 horas? Teve já de um apartamento. Que o cliente ele entrou em contato conosco de manhã, à tarde ele gostou do apartamento, a gente iniciou um processo de negociação e em 2 dias assim o negócio estava fechado. Do negócio de quanto? Negócio de 1 milhão e pouco. De 1 milhão? Viu, pessoal? Aí, ó. O negócio, mas faz uns 3 anos atrás, então hoje foi colocar uma inflação, foi algo na casa acima de 2 milhões. Mas foi uma coisa mais rápida, porque quando se trata de um apartamento pronto, mobiliado, tem toda aquela questão da emoção envolvendo, então o cliente gostou, se apaixonou por aquele apartamento e acabou comprando. Quando a gente vai numa linha mais de investidor, uma conta financeira, realmente é algo que demanda muito mais delicado. Mais tempo, enfim, tem toda aquela sistemática da pessoa realmente ver quanto que vai iniciar, qual vai ser o formato de pagamento, e a conta é números, né? Então, como não existe uma emoção em cima disso,
é um pouco mais demorado o processo. E aí que o virginiano entra. Sim. Né? Aí que ele entra na análise dos números, que é algo que, assim, a gente respeita muito o teu trabalho, justamente porque você usa muito conhecimento, muita técnica para orientar o cliente. E você está falando de milhões, até pela tua experiência e por um mercado que atingiu um patamar que transações milionárias em Santa Catarina, que é onde a gente está, ela ficou cada vez mais comum. Só que não é qualquer corretor que consegue realmente ser bem sucedido nessa área. Até porque existe o paradigma, eu quero ser corretor porque eu vou ganhar milhões naquele momento, de um dia para a noite vou ficar rico. A profissão tem essa coisa de encantar. Vamos depois ver como é que faz o Cresci? Não, tô brincando, mas trabalha juntos daí. Se a gente tem o poder da comunicação... Vai que a gente já tem um talentinho. Sem dúvida. Mas por que as pessoas pensam isso? E tá certo? Sim, em tese, sim, eu falo que é uma profissão que ela é muito promissora, né? Mas sem dúvida, a gente que está no dia a dia sabe que, como qualquer outra profissão, a pessoa tem que estudar, tem que se dedicar, existe todo um tempo, né, de preparação e de conhecimento para que a gente consiga bons resultados, mas eu acho que as pessoas querem e buscam geralmente a corretagem como profissão, e pode ver que ninguém sai da faculdade e falou, não, eu quero ser corretor de imóveis. Ou quando a pessoa era pequena, falou, não, meu sonho é ser corretor de imóveis. Não, eu desconheço. Eu acho que nunca conheci alguém que tem esse sonho desde a infância. A pessoa migrou de uma profissão para a parte realmente de negócio de historicamente tradicional. Historicamente. Daí eu vim realmente da área jurídica, né? Mas eu acho Como que tu despertou e falou, é isso que eu quero fazer da minha vida? É engraçado, esse episódio é engraçado. Quando eu vim para Balneário, eu vim para abrir um escritório de advocacia e o nosso nicho já era voltado para o mercado imobiliário. Então a gente acabou, quando era eu e mais 2 sócios, né, uma sócia mais um sócio, e o nosso nicho de atuação desde o começo era direito imobiliário, fazendo o quê? Contratos de compra e venda, contratos de permuta, incorporação imobiliária, regularização de imóveis. E aí teve uma vez que um cliente, né, um corretor, ele nos procurou que ele tinha feito uma venda, só que a mulher, na hora de pagar a comissão, não quis pagar a comissão para ele. Falou que a comissão era muito alta. Isso também é comum, né? Super comum. Inclusive, existem vários processos, né? Que ou o comprador ou o vendedor não querem pagar a comissão e o corretor realmente tem que pleitear. Porque o nosso Código Civil, ele estabelece que o corretor, ele já faz jus à comissão a partir do momento que ele aproxima as partes. Se eventualmente o negócio não aconteça porque a Larissa é a compradora, a Maikela é a vendedora, se vocês no meio do caminho desistam de querer concretizar o negócio, o corretor ele já faz jus a momento que ele aproxima as partes. Se eventualmente o negócio não aconteça porque a Larissa é a compradora, a Maikela é a vendedora, se vocês no meio do caminho desistam de querer concretizar o negócio, o corretor ele já faz jus à comissão. Ele já fez o trabalho dele. Já fez o trabalho dele. E aí, enfim, naquele episódio, o corretor tinha feito a venda. Isso nós estamos falando praticamente há 8 anos atrás. Foi uma comissão assim, na época de 50 mil reais. E me chamou muita atenção aquela cifra, né? Porque ele nos procurou e falou, olha, eu fiz o negócio, a mulher não quer pagar para minha comissão e tudo mais, eu tenho todas as provas que de fato eu aproximei as partes. E era alta a comissão? A comissão era na época uns 50 mil. Nossa. Mas há quase 10 anos atrás era como se fosse mais de 100 mil reais. Sim, a pessoa contava com isso, né? Contava com isso. Eu falei, caramba, o cara vendeu o imóvel e vai ganhar tudo isso de comissão? Me chamou a atenção, né? Eu falei, o que é esse negócio de corretor? Porque apesar de eu vir para cá para fazer parte jurídica, de contratos, eu não sabia o dia a dia, né, do que fazia de fato um corretor. Aí tu foi atrás. E eu fui atrás. E no mesmo instante, assim, no dia seguinte, eu nunca me esqueço que eu botei no Google lá, como virar um corretor de imóveis? O que eu preciso fazer para virar um corretor de imóveis? E vi que para isso eu precisava fazer um curso do Cresce, né? Entrei em contato com uma escola, que é o IBREP, que inclusive hoje eles estão lá Nosso cliente também, são clientes de vocês, queridos. São super referência no mercado. E vocês são parceiros deles? Somos parceiros, né? Eles estão hoje lá dentro também do nosso ecossistema, né? Inclusive no nosso andar também. Sim, então lá. Cedemos um espaço. E foi bacana, porque daí eu entrei em contato com eles. No mesmo dia, no dia seguinte, na verdade, eu comecei a cursar o Cresce.
E aí foi que, quando eu comecei a entender um pouco mais a dinâmica e vi que era uma profissão que realmente te dava muito mais liberdade, oportunidade de se conectar com um número maior de pessoas e de perfis de pessoas, eu acabei daí migrando, comecei a trabalhar dentro de uma imobiliária, que daí também fui na internet, vaga para corretor de imóveis em Balneário Camboriú. Ou seja, você teve uma visão diferente, né? De Total. você pleiteou uma vaga e não algo autônomo e arriscado, né? Sim, já fui atrás, porque o que eu tinha na minha mente? Como eu era ainda advogado e tinha meu escritório de advocacia, eu pensei, nada melhor do que eu estar inserido dentro de uma imobiliária para, primeiro, conhecer mais corretores, entender um pouco o mercado e também atender a necessidade dentro da própria imobiliária, porque todos os contratos de compra e venda e locação eu acabava fazendo através do meu escritório e participava das negociações com ela, né? Só que depois de uns 4, 5 meses que eu estava conciliando, eu ficava meio período no meu escritório sendo advogado e meio período sendo corretor nessa imobiliária. Conciliar os... Para conciliar... Legal, ó. A ideia, dica, pessoal. Tem que correr atrás. Quem quiser vir trabalhar, tem vaga aberta lá? Então, na sorte tem. E aí eu acabei daí tendo que tomar uma decisão, porque eu pensei, ou vou ser um bom advogado ou um bom corretor. Conciliar as duas profissões realmente não tinha como. Foi que eu decidi vender minha participação no meu escritório para os meus outros 2 sócios e acabei daí sendo o corretor efetivo, né, dentro dessa imobiliária e trabalhando full time como corretor. E aí, enfim, acabei ficando um período lá. Já conhecia o Renato? Já eram amigos? Nada, não conhecia o Renato. Porque é muito engraçado, gente. Quem quiser depois assistir o Buzz do Renato, eles casam perfeitamente. Profissionalmente, vocês são a dupla perfeita. O Renato é todo criativo, cheio de ideias, e você puxa, e essas duas pontas, elas se complementam de uma maneira tão bacana. Sim. Então, realmente, foi uma questão de... Se conectamos. Até porque o perfil do Renato sempre foi, tipo, dar uma porrada e eu fui atrás consertando, ajustando e tudo mais. E a gente sempre fala, né? Não adianta só sair dando porrada ou também só ficar consertando. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter a pessoa mais agressiva e a pessoa mais cautelosa, né? Então acho que por isso que deu muito certo, né? Desde o começo da empresa a gente conseguiu identificar que o nosso perfil era diferente e que a gente juntos, a gente realmente somava força e poderia alcançar resultados muito maiores do que trabalhar sozinho ou fazer uma carreira autônoma, no caso, né? Mas, assim, continuando, quando eu saí dessa imobiliária, eu fui trabalhar em uma outra imobiliária, acabei fazendo alguns negócios, conhecendo alguns clientes, fechando alguns negócios, né? Tanto de venda quanto de locação, mas o proprietário daquela imobiliária me olhava como um funcionário, né? Então, como eu já tinha uma profissão, já era advogado, já tinha feito alguns negócios, falei, não, peraí, aqui eu não tinha como crescer, né? Tava me lapidando. Foi daí que eu saí, fui trabalhar como autônomo, já tinha alguns clientes aí de carteira, né? Tinha já e geralmente meus clientes são do Paraná até hoje, viraram meus amigos, continuam sendo meus clientes. E aí foi que um deles me indicou para um amigo deles também lá do Paraná, que ele na época queria alugar uma sala comercial em Balneário Camboriú e precisava, na sequência, alugar um apartamento para ele morar, ele e a esposa. Aí bati na internet, apartamento para locação anual em Balneário, o anunciante na OLX era o Renato. Entrei em contato com ele e a gente até brinca, né, que desde aquela época até hoje foi nosso menor negócio. Uma locação na época de 2.000 e poucos reais, onde cada um ia ganhar 1.000 e poucos reais de comissão. A maioria dos corretores não quiseram fazer negócio comigo em parceria, porque a comissão era realmente pequena, baixa. E o Renato, no mesmo momento, falou, não, claro, vamos lá, vamos fazer negócio e tal, porque ele queria atender a necessidade da cliente dele, como dona do imóvel, né? E eu, meu cliente, ótimo. Eu falei, não, a gente sempre teve um foco de ajudar o cliente dependendo da nossa comissão, né? Então, isso estava dentro do nosso DNA. Obviamente que a gente não trabalha de graça, né? A gente olha quanto que vai ganhar, mas antes disso, não, peraí, quanto de valor agregado que a gente vai gerar para o nosso cliente. Então, a gente acabou se conectando. Ele, na época, tinha aberto a sorte em menos de um ano. Ele tinha, de fato, aberto as portas, né, da Sorte Investimentos. Se não me engano, 6 meses. Foi mais ou menos aí que eu conheci vocês. Foi logo meses, ali, né? Uns 4, 5 meses depois. Tu conheceu a gente no primeiro escritório? Gente, eu fui no escritório, eu falei, quem é esse doido
corretor de imóveis, porque era algo incomum contratar uma assessoria de imprensa. Eu fiquei encantada, porque aí a dupla chegou e a gente ficou horas conversando. Quanto tempo faz isso? Há uns 7, 8 anos. 8 anos, exatamente. Eu acho que talvez é uma coisa mais recente isso de investir propriamente em comunicação nessa área, né? E que não, era inédito, e eles foram os pioneiros nessa área de corretor de imóveis, não tinha essa... Hoje você vê muito corretor investindo na mídia social e etc, que é importante estar seguindo as tendências, cada um com a sua estratégia, mas vocês olharam... Por quê? Porque a gente sabe que a comunicação, ela é construída. E geralmente o profissional autônomo ele já quer resultados mais rápidos. E foi uma construção com vocês. Eu aprendi muito, eles aprenderam conosco e a gente começou a construir uma história maravilhosa. Aí depois eu vi eles só crescendo. E hoje tem um escritório maravilhoso, não que o anterior era ruim, mas o desenvolvimento foi meteórico. Sem dúvida. E assim, em termos, não precisa de valores, mas em termos de percentual, de quando vocês abriram até hoje. Mais de 1000%. Mais de 1000% vocês cresceram, né? Sem dúvida. Nós estamos agora no 3º escritório, né? Então, quando a gente se conheceu, a gente estava naquele escritório pequeno de 50 metros. Rapidamente a gente acabou pegando o andar inteiro do local onde a gente estava. Local mais nobre comercial da cidade, né? Isso. Daí de lá nós, na verdade, fomos pro Sky. Pro Sky. Daí foi no Sky antes. Foi no Sky. E daí do Sky a gente pegou meio andar lá, e aí quando a gente abriu a Fest, que daí precisava realmente um espaço maior, a gente pegou o andar inteiro do Benvenuti daí. Mas foi em, assim, menos de 3 anos. Nós tínhamos aberto a empresa, a gente foi muito rápido. De um ano para o outro a gente dobrava de tamanho. E essa questão de acompanhar, porque vocês foram os pioneiros em termos de comunicação, investir na comunicação, cresceram, foram visionários, e nem só na comunicação. Falando em comunicação, a gente comentou com o Renato também no Buzz, que ele esteve aqui presente, a questão de inovar. Inovaram até no mercado da promoção. Vocês usaram o humor, trazendo uma série que ficou famosa nacionalmente. Então, todas as estratégias de comunicação, elas realmente demonstravam que tinha muito conhecimento por trás. E hoje, vocês se especializaram no mercado de alguma região específica, ou hoje vocês estão nacionalmente atendendo? A Fast Sale, sim, está se expandindo, né? Mas ela vende ainda numa localização e está cada vez mais crescendo, né? Isso. Na verdade, assim, os imóveis, né, os ativos da Fast Sale hoje são todos aqui na região de Santa Catarina, especificamente Balneário, Itajaí, Itapema, algumas coisas em Porto Belo, mas os corretores em si são espalhados pelo Brasil inteiro. Então, hoje nós estamos presentes em mais de 300 cidades do Brasil. Estamos aí em 30 estados também e estamos aí com uma marca de quase 10 bilhões em imóveis disponíveis à venda. Ou seja, o Brasil inteiro, os corretores espalhados pelo Brasil inteiro, eles estão tentando vender os apartamentos, né, os imóveis aqui de Balneário Camboriú. Todo corretor tem o sonho, né, de vender os imóveis aqui de Balneário e de participar ativamente desse mercado, só que nem sempre eles conseguem. Tá se mudando para cá, tá trabalhando em alguma imobiliária aqui, e através da Fast Sale eles conseguem estar morando na cidade deles, mas conseguindo negociar os apartamentos aqui e ser competitivo também. Ou seja, vocês estão contribuindo diretamente para o desenvolvimento da cidade, que se tornou a mais cobiçada do Brasil para comprar imóvel. Sem dúvida. Até porque daí volta naquela história da liquidez, né? Quanto mais corretores estão trabalhando, tentando vender, consequentemente é matemático. Consequentemente, esse imóvel vai ser vendido de uma maneira muito mais rápida, né? E contribui para que esse dinheiro, esse cliente corra e invista novamente aqui no mercado e faça o mercado girar de uma maneira muito mais rápida. O corretor vende mais, o construtor vende mais, o advogado faz mais contratos. Então, realmente, é um ecossistema de vários profissionais que eu acho que o mercado imobiliário hoje é o mercado que mais conecta profissionais. Então, se parar para pensar... Não é a pilar, né? Sem dúvida. É o arquiteto, é o engenheiro, é o advogado, o corretor, então, designer, é o designer, lavador de prato, tudo, que nem o marketing, né? E vai lá e tal, e deixa o apartamento arrumado. São muitas pessoas, né? E falando da Sorte Investimentos, não. Da Sorte a gente acabou se especializando realmente nessa região aqui de Itajaí, Navegantes, Araquari e Garuva.
são as 4 cidades que de fato a gente tem ativamente vários negócios, né, acontecendo. Principalmente na área logística. Principalmente na área logística, né, que hoje é o nosso core business da empresa. Você lidera muito essa parte de galpões logísticos. Isso. A gente recebeu uma pesquisa internacional dizendo que a área logística é a área que está ali, lado a lado com o multifamiliar, né, com o setor de venda de imóveis residenciais. Sim. E o comercial está crescendo. Isso globalmente, não cultura local. E aqui é um mercado novo, só que tem crescido de forma gigante por conta de você pegar o seu celular e entrar numa Magalu, ou uma Mercado Livre, Shopee, e fazer uma compra. Isso. Você sabe quando você faz essa compra, aquele produto, o óculos de sol que a Michaele tanto quer, vai ter que chegar até ela. E aí entra o desafio. Como que uma empresa gigante dessas que tem de óculos de sol até casa pré-fabricada, vai ter um estoque para guardar esses itens e para que chegue no endereço dela de forma correta, sem atraso, e que ela continue cliente. Que isso aí é o coração, né, de uma venda no e-commerce. Aí que entra as explicações do nosso especialista, não em óculos de sol, em galpões logísticos. Sim, que na verdade, assim, como você falou, né, Larissa, hoje essas empresas, né, essas big players, né, Shopee, Mercado Livre, Amazon, elas não disputam mais a qualidade do produto em si, porque o produto é o mesmo óculos. Na verdade, o que faz com que as empresas se diferenciem, que você realmente se torne cliente delas, é a rapidez e a velocidade na entrega. Então, se por exemplo, você hoje comprar um celular pelo Mercado Livre e ele chegar no dia seguinte, e na Amazon o mesmo celular chegar daqui a uma semana, possivelmente quando você vai comprar novamente um celular ou falar que você comprou, você vai falar do Mercado Livre. Então essas empresas, a briga delas é no tempo de entrega da mercadoria, desde quando o cliente faz a compra online até de fato a chegada da mercadoria na casa deles. Tem gente que paga mais, inclusive. E paga mais. E hoje você olha lá, na verdade, quanto tempo que tal empresa vai entregar esse produto na minha mão? Se demora muito tempo, possivelmente tu vai continuar pesquisando e comprando naquela, porque as pessoas são muito imediatistas, né? E a gente quer realmente que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida. E para que essas empresas consigam essa excelência da entrega da mercadoria muito mais rápida, ela precisa sim ter os CDs, né, que é o centro de distribuição, estrategicamente nas cidades que existe um maior consumo, né, que são polos de consumos. Então, São Paulo, Cajamar, outras regiões de São Paulo também ali que é bem forte, né? Que é muito forte, Minas Gerais também, e se tratando aqui de Santa Catarina, realmente cidades como Itajaí, Navegantes, Araquari, Garuva, por conta do Sudeste. E aí são regiões portuárias também. São regiões portuárias, né? Então você quando o produto chega no porto, existe a desova, que a gente chama, que é a distribuição daqueles containers, né, das mercadorias até os CDs. Então, essas empresas têm que estar estrategicamente bem localizadas para que daí a mercadoria seja entregue de uma maneira muito mais rápida, que a gente chama que é o last mile, né, que é a última entrega. E aí, não sei se aí elas vão para um galpão. Vão para um galpão, que é o centro de distribuição, e do galpão, geralmente do galpão já sai direto na casa do consumidor. Ou seja, então, se o investidor tem o terreno, de uma maneira bem didática, tem o terreno e o galpão e aluga para essa empresa, ele gera uma rentabilidade. É mais ou menos isso que funciona a mecânica. Isso mesmo, até porque essas empresas grandes, eles não têm intenção deles fazer esse investimento de compra do terreno e investimento na obra. Para eles é muito mais vantajoso eles pegarem todo esse recurso e investir na própria operação, melhorando ali parte de tecnologia interna, melhorando, comprando mais caminhões, enfim. E aí que entra a oportunidade do investidor fazer o quê? Comprar os terrenos, fazer o desenvolvimento da obra, que daí que entra a nossa atuação. Isso que é fantástico, porque vocês não vendem só o terreno, né? Não, a gente embala o produto, né, que a gente chama de turnkey, que é o chave na mão, que é a mesma coisa o cliente comprar um apartamento na planta de alguma construtora. Ele não vai precisar participar da escolha do piso, qual que vai ser a porta, isso e aquilo. Ele comprou um apartamento na planta e vai receber o apartamento pronto.
A mesma sistemática a gente trouxe para o galpão logístico, que é o quê? O cliente ele compra o terreno, né, através da nossa assessoria, e a gente entrega esse galpão pronto, decorado, chave na mão, e principalmente com o inquilino. Então, no curso da obra, a gente já sai a mercado buscando esses inquilinos. Um exemplo, como e tem sido fácil? Sim, cada vez. Como essa disputa hoje não existe, hoje, graças a Deus, na nossa região aqui. Vocês são os principais, né? Somos os principais. A vacância de Santa Catarina é a menor do Brasil, em se tratando do mercado logístico. Mas menor que São Paulo, Douglas? Menor que São Paulo. São Paulo, hoje, a média de vacância. Vacância é o tempo, né? Quando o produto, na verdade, quando o galpão está vazio. Sem alugar. Sem alugar, a gente chama vacância. A vacância média do Brasil é 8%. São Paulo está em torno de 6,5% a 7%. E Santa Catarina está abaixo de 3%. Então, isso faz com que a gente sabe que existe uma demanda reprimida muito grande aqui na nossa região para realmente atender essa necessidade dessas empresas, né? E aí que entra a nossa empresa trazendo para o investidor essa oportunidade de fazer o investimento e sem se preocupar com nada. A gente faz de ponta a ponta, localiza o terreno, estudo de viabilidade técnica, contrata os fornecedores, entrega o galpão pronto e alugado já com esse inquilino. Tem alguém que faz esse tipo de modalidade completa como vocês fazem no mercado brasileiro ou é raro? São poucos, mas não... São poucos. São poucos que fazem. Porque até vocês contaram pra gente que não é simplesmente fazer um galpão. Ir lá construir um galpão, gente, não é assim. É um galpão que tem a capacidade adequada para receber aquele segurança. Isso. Então aí que entra a expertise de vocês. Como é que funciona? Tem que ter uma capacidade, tem que investir na hora de verificar esse processo de adquirir um galpão. O que acontece? Como a gente participa de todas as pontas, a gente atende esses inquilinos, a gente acabou daí entendendo qual é a necessidade deles, de fato, para que ele queira ser um inquilino daquele ativo, né, daquele galpão. E hoje a gente chama do AAA, né? Existem algumas características técnicas que o galpão precisa ter para, de fato, a gente conseguir trazer esses melhores inquilinos de mercado. O AAA você está se referindo ao inquilino? Não, AAA ao galpão. Ao galpão. A característica técnica do galpão, né? A parte técnica dele. Que é a mesma coisa que a faixa social, ou seja, altíssima qualidade. É o alto padrão do mercado logístico. Então, esse galpão AAA, que é o alto padrão, ele precisa ser, no mínimo, 12 metros de altura na lateral, que é para que as empresas consigam colocar uma maior quantidade de pallets, né? Verticalizar cada vez mais. O piso tem que ter pelo menos de 5 a 6 toneladas de capacidade, porque imagina, para o pallet de... Quantas toneladas? De 5 a 6 toneladas, no mínimo, por metro quadrado. Não é assim colocar qualquer coisinha. Não. Essa cara da mãe Kelly. Oi? Tem que ser uma coisa muito bem feita mesmo. Senão, de fato, a gente acaba não conseguindo porque a gente não tem essa noção, né, de percepção de tudo que precisa para um galpão logístico e cada vez mais visado, né? Cada vez mais visado. Então, existe o que a gente chama de sprinkler, que é o J4, que é o chuveirinho que fica no teto. Que é fundamental. Fundamental. Se eventualmente começar a pegar fogo dentro do galpão, ele aciona aqueles chuveirinhos bem em cima da onde de fato está acontecendo o incêndio para não prejudicar todo o galpão. Então existe toda uma tecnologia para ativar só naquela região que de fato precisa, automaticamente. Sistemas de docas, sistema de condomínio fechado, que você acaba daí compartilhando principalmente a questão da segurança.
se for para existir uma dor de barriga no mercado, os galpões que vão ficar desalugados são os galpões que não são AAA ou que são galpões... Que nem imóvel. Igual imóvel. São galpões que têm uma característica diferente, né, do que o mercado precisa e mal localizado. O barato sai caro. O barato sai caro. Então, esses que são bem construídos, que são estrategicamente em regiões boas, dificilmente ele vai ficar desalugado. Pode ser que exista alguma negociação no valor do metro quadrado, para dar uma ajustada e tudo mais. Agora, vago, dificilmente esses galpões vão ficar. E qual que é o valor do metro quadrado hoje? E se tu puder fazer um comparativo do valor do metro quadrado quando vocês começaram a atuar com galpões, tipo 2, 3 anos, só para a gente entender o nível de valorização. Então, acabou não conseguindo precisar, porque na época o insumo era outro valor, né? Mas cresceu muito. Mas assim, eu consigo fazer um comparativo em relação ao valor do aluguel. Porque o valor do imóvel está totalmente atrelado ao quanto ele gera de receita. Né? Na época, há 10 anos atrás, 10 a 12 anos, aqui na nossa região de Navegantes era alugado de 8 a 9 reais o metro. Hoje nós estamos falando de 30 a 35. Então, em menos de 10 anos, na verdade, a gente teve todo esse boom, de 9 a 30 a 35 reais o metro. Consequentemente, quanto mais caro o valor do aluguel, mais caro o valor do imóvel. Tu atribui essa valorização? É a demanda mesmo? É a demanda. O crescimento do e-commerce também? Do e-commerce. Principalmente em e-commerce. Totalmente o crescimento do e-commerce. Eu acho que foi um dos principais fatores, foi isso. E o Pix, Douglas? O que o Pix... Tipo, gente, a gente agora, de repente, surgiu o Pix na nossa vida, a gente começa a fazer transações com o Pix. Isso também impactou nos galpões, né? Engraçado. Como? Então, antes, todo mundo só conseguia comprar alguma coisa... Porque não tinha acesso a crédito, e hoje todo mundo basicamente consegue somente com uma operação via Pix. Então, tu imagina, uma grande gleba aí de brasileiros agora estão conseguindo fazer as compras e ninguém mais quer sair de casa para ir no shopping e tudo mais. O shopping basicamente virou o quê? Só um mostruário. Mas você vai lá, olha, prova e chega em casa e acaba comprando online, até porque é muito mais barato do que você comprar no shopping. Barato e rápido. E aí as pessoas hoje estão priorizando cada vez mais assim, imediatismo e vida prática e etc. E agora... E aí o Pix parcelado, hein? E aí vem... Aí vem mais agora o Pix parcelado. E vocês que são os grandes visionários que já previram, o Renato inclusive também, já previu valorização que realmente ocorreu em Balneário Camboriú. Ninguém acreditava que a cidade ia chegar com imóveis hoje que chegam a 100 mil metros quadrados. Quanto que tu acha daqui 5 anos porque isso tende a crescer, né? Que um galpão desses pode valorizar para quem compra? Olha, nos próximos... a gente imagina em torno de, no mínimo, 15% ao ano de valorização. Tá? Ponderado isso? Ponderado. Bem pé no chão, mas eu acredito que sim, pode ter uma valorização de pelo menos 20% ao ano. Então, e agora nos próximos 5 é 100% de valorização. Nossa, 100%. E até ia te pedir uma curiosidade, né? Qual que é a diferença para o investidor, assim? Por que investir em galpão? Qual que é as vantagens que ele tem ao invés de repente diversificar com outros imóveis, né? Mas porque então, basicamente, além de tudo isso que a gente tá falando, né? Acho que as próximas, né? O Douglas está falando da questão da construção. Eu acho mas que uma parte, sei lá, manutenção é menor. Muito menor, né? Você praticamente não faz nada no caso do. Sim, é a mais barata, mas é tudo uma conta financeira. Então, hoje, para trazer em números, você investir no mercado residencial. Em Balneário Camboriú, você vai ter uma rentabilidade, né, um retorno do seu capital investido em torno de 0,3% a 0,5% ao mês, no máximo. Se falar do mercado realmente de alto padrão... Mas de locação. De locação. Tá, gente, locação. Locação. Mas assim, como... Por que investir no mercado de galpões logísticos? Porque com o mesmo capital que você compra um galpão, vamos supor, você compra um módulo de 1.000 metros a R$ 3.500 o metro, que é 3,5 milhões, você vai ter hoje no mercado residencial um retorno de 0,2% a 0,3%. Com esse mesmo capital, investido no galpão logístico, você vai ter o dobro de retorno. Então, basicamente... Tipo 1%. Um pouco menos, em torno de um 0,7% a 0,8%. Mas, claro, a valorização do imóvel. Só que assim, para o investidor, ele vai falar, poxa, por que eu vou investir o mesmo capital no residencial para ter X, se eu posso investir no logístico e ter 2X, que é o dobro de fato?
Além disso, a gente tem manutenções que são muito mais baratas, nós temos contratos com os inquilinos mais extensos do que o residencial, enquanto a média do residencial é em torno de 30 meses, de 30 a 36 meses o aluguel, hoje no galpão logístico nós alugamos de no mínimo 5 anos, então são contratos mais extensos. As empresas, elas geralmente não têm interesse de sair logo do galpão, porque existe todo o investimento, capital humano para também se deslocar, então é muito mais moroso. O residencial não, às vezes é um casal e tudo mais, é muito mais prático chegar e mudar. Então, assim, resumindo, é muito mais vantajoso. E é um imóvel... Para quem pensa em locação. Para quem pensa em locação, exato. E rentabilizar, né? É algo permanente para a tua vida, né? Sem dúvida. Hoje, quem nos procura, os investidores que nos procuram para fazer esse tipo de investimento, todos eles estão focados em ter o aluguel pingando todo mês na conta deles. Então, eles querem sim diversificar. Mas são seguros, querem essa segurança. Querem ter essa segurança. Então, o imóvel logístico, você tem a mesma segurança jurídica como qualquer outro imóvel, né? Você tem um retorno financeiro muito maior do que qualquer outro ativo dentro do mercado imobiliário, mais do que sala comercial, mais do que apartamentos residenciais. E em relação a outros fundos, por exemplo, vale mais deixar dinheiro com esse negócio da Selic alta? Não vale? Como é que funciona? Então, na verdade, assim, a gente sempre é prol da diversificação, né? Mas o fundo imobiliário, você investindo no fundo imobiliário, você está totalmente atrelado ao mercado financeiro. Então, a partir do momento que ocorra alguma situação no mercado financeiro de baixa, você também tem essa volatilidade de subida e de descida, né? E o fundo imobiliário, todo mundo fala, não, mas investir em fundo imobiliário, eu vejo várias pessoas na internet falando, investir em fundo imobiliário é muito melhor do que investir no mercado imobiliário. Mas o fundo imobiliário, ele está atrelado a um ativo imobiliário. Então, para você hoje comprar uma participação de um fundo, ele comprou um imóvel. De certa forma, que nem multipropriedade, comprou uma cota. Exato. Então, é atrelado ao imóvel, entende? Então, assim, o fundo imobiliário ele é obrigado a comprar os galpões que a gente constrói e os galpões que os nossos clientes fizeram um aporte financeiro para construir e vender para o fundo imobiliário. Então, a gente faz operações com os fundos, com os FI, né? E, de fato, eu falo que, assim, ok, vamos fazer a diversificação, mas existe uma segurança a mais e uma baixa volatilidade investindo no mercado imobiliário. Tu tem dinheiro para comprar, compra o galpão imobiliário. Compra o galpão porque qual que é a conta que eu sempre faço? 0,7%, 0,8% pode ser baixo de retorno com base numa Selic atual que está dando acima de 1%, 1,2%, 1,5%. Ok, se parar para pensar só nesse cenário, sim, é menor. Só que e a valorização do imóvel? Então, a gente tem 0,7, 0,8 de retorno, mais a valorização do imóvel. E, historicamente, aqui na nossa região, tem valorizado de, no mínimo, de 15% a 20% ao ano o imóvel. Então, se pegar a valorização do imóvel de 15%, que é um cenário pé no chão, dividir por 12, está dando 1,10, mais ou menos, de valorização. Mais, do bem? Do bem. Mais o 0,7, 0,8, estamos falando de 2%. Sim, ele vai, porque a valorização do imóvel impacta. Já a questão dos próprios investimentos bancários não tem isso, né? Não tem isso. Então, hoje a Selic está dando 1,2, 1,5 e o imóvel, com a valorização mais o retorno, está dando 2%. Então vale mais a baixa taxa de vacância que você falou, né? Já também é uma estabilidade a segurança. Mais, E né? isso só tende a aumentar, né? Com tantos projetos que a gente tem aqui na região. Sim. E daqui até a divisa do Paraná, vocês têm muitos galpões. Sim. Qual é o lugar que, na sua opinião, a localização que é mais rentável e qual é a bola da vez? Olha, são duas regiões que, inclusive, nós estamos investindo nelas. Araquari e Garuva. Araquari, Garuva. Que é ali perto da divisa do Paraná. Isso. Garuva, que é a cidade que faz a divisa com o Paraná. Que está bombando na indústria. Está bombando por conta do Porto de Itapoá. Para quem não sabe, hoje o Porto de Itapoá é um dos principais portos do Brasil em volume de TEUs, né, que é os containers. Estão fazendo um investimento bilionário lá para fazer a dragagem do canal para conseguir absorver agora o maior navio de containers, que é o navio menor, que é o 346 metros, né? E com esse outro navio a gente vai conseguir fazer o quê? Um volume maior de TEUs chegando lá. Consequentemente, vai haver mais demanda para a região. E isso movimenta tudo, né? Emprego, gera renda, ele impacta demais. A Araquari mesmo já está também num boom grande, né? A gente tem
desde a implantação da fábrica da BMW lá, né? Mas Sem ainda dúvidas. é possível comprar um galpão lá por um valor um pouco mais acessível do que a região de Navegantes e para quem quer algo não... Porque Navegantes está altamente valorizado Sim. nessa nossa região. E ainda tem oportunidade para investir lá? Muitas oportunidades. Do que Itajaí Navegantes. Por conta de algumas questões que é o quê? Valor do metro quadrado do terreno, Que é o mais baixo. mais baixo, e o custo de obra daquelas regiões é menor do que aqui. Porque na hora de construir um galpão, existe um fator fundamental que é a análise do solo. Sim. Aqui na nossa região, o solo ele é mais mole, vamos chamar assim. Para você bater estaca, é em torno de 30, 40, tem casa até de 45, 50 metros para você chegar na rocha. E na região de Araquari e Garuva, hoje uma média lá de estaca é de 10, 12 metros. Ou seja, essa diferença da estaca faz com que a gente tenha aí uma diminuição de 25 a 30% do custo final. Gente, vocês estão vendo o que um corretor de imóveis faz? Pensando a mesma coisa. Eu já tô ficando tonta, porque assim, é estaca, é um galpão, Sim. é isso, ele conhece tudo. todo o processo de entender a indústria. Então, isso Sim. que vale a pena vocês realmente investirem, sim, em galpões, em casas, etc., mas principalmente em profissionais que realmente são capacitados para ajudar. Porque o empresário que está lidando com 1000 negócios, Sim. ele não tem tempo e ele sabe o quanto isso é fundamental, né? E agora, como o pessoal tá ali tá com a placa, tá acabando de acabar, porque se eu tenho uma lista de perguntas, como sempre, né? Curiosidades. Agora, no mercado de galpão logístico, a gente vai botar tudo na legenda, os contatos de vocês, como sempre, com muito orgulho. Questão de curiosidade para as pessoas. Hoje a gente tem um mercado, Balneário Camboriú é a líder do metro quadrado no Brasil. Incrível, porque ela, Itapema, toda a região, Itajaí tá crescendo demais. Então, nessa região, que desde Curitiba até Florianópolis, é a região mais cobiçada. Qual é a região que você acha que vai ser, além dessa do Vale do Itajaí, a próxima valorização? Eu acredito que Pissarras e Penha. Pissarras e Por quê? Penha. Por conta dos acessos, eu vejo que tem muitos clientes que a gente conversou que são ali da região de Curitiba, Joinville, São Bento, até nossa região aqui do Vale, que eles não querem mais enfrentar tanto trânsito que tem na nossa BR-101, que acabou sendo já um gargalo, né? E, enfim, congestionou demais. Então, essa região são regiões que a facilidade do acesso fica muito mais próxima daquelas regiões, né? E está tendo um investimento maciço tanto do poder público quanto privado de melhorias aqui naquela região. Então, hoje falando... E está crescendo também metro quadrado, Está crescendo. A valorização lá, a gente tem alguns episódios que valorizaram acima de 30% ao ano. Uma obra lá em si, né? Então eu apostaria na região de Pissarras e Penha por conta disso. Também por conta do Beto Carreiro. Então, esse mercado de short stay que a gente sabe que tá... O pessoal do Amazon. Ali, ó. Que são de lá, né? Sim, eles investiram em algo muito difícil, você sabe, de Sim. comercializar. Sem dúvida, multipropriedade, né? Extremamente complexo, porque você tem que lidar com um público diferente e vender muito. Sim. Mas realmente eles já ultrapassaram o nível de 80% das cotas. Sim. Então, e as obras estão andando e estão no cronograma e realmente vai ser um sucesso. Com a Windham trazendo o selo, né, de administradora, vai ser um sucesso. Mas é uma região realmente que está crescendo bastante, né? E parando para pensar em rentabilidade, como a gente estava falando antes, hoje, por conta desses investimentos ali, né, entretenimentos, as pessoas têm a possibilidade de alugar imóvel no Airbnb e fazer uma rentabilidade, às vezes até acima de 1%. Alocação de curta temporada, né? Exato. Então, assim, realmente são regiões assim que estão em ascensão. E a gente sabe também, outra curiosidade número 2, a gente sabe que as pessoas, elas falam de luxo, aqui tem várias opções. Olha, 5 minutos estão falando. Vou rapidinho. Várias opções. Hoje não é só o imóvel grande que está bombando no mercado imobiliário para investimento. Hoje, estúdios de alto padrão. Inclusive, o próprio FIPZAP anunciou que os imóveis de um dormitório estão numa crescente absurda, eu acredito que é um maior percentual, né? Imóveis compactos. Nesse momento, principalmente em regiões como Itajaí,
que é uma região portuária, industrial, etc., que tem um déficit na questão do aluguel, né? Uhum. Pessoas buscando, e o aluguel é altíssimo. Qual é o melhor investimento? De 1, de 2 quartos, de 3 quartos, ou casas e mansões multimilionárias de... Assim, Sim, acho que é difícil falar qual que é o melhor, né? Acho que eu volto a falar, acho que o segredo do bom investidor é aquele que sabe diversificar e não apostar realmente as fichas só em um negócio. Então Dá para você fazer equilíbrio. Então, assim, como a gente sabe que hoje as famílias estão diminuindo cada vez mais, Sim. né? As pessoas, enfim, não querem mais ter tantos filhos. Hoje em dia, a maioria são pai de pet. Então, a gente entende que... Eu sei, é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o que a gente vê que tem bastante demanda é imóveis de 2 quartos. Eu vejo que hoje imóveis de 2 quartos, o tradicional 2 quartos com 2 suítes, existe um volume grande de procura, né? Mas os estúdios, né, a gente sabe que é a bola da vez. E tem se desenvolvido, né? Porque não é mais o estúdio, Não. A gente não tá falando de coisas populares. Não, que também é. Sem dúvida. De kitnet. Não. São estúdios assim que tem hoje essas empresas, como por exemplo em São Paulo, a Halsey, a Vitacom, né, que foram uma das pioneiras nesse estilo, né? Fizeram parceria com a Lotiza, nosso conosco também, cliente. a gente fez uma rodada faz uns 15 dias atrás, para alguns clientes private da gente. Nossa, não a gente sabia, fechamos a Bruder. Achamos. Ali, ó. A gente acabou, foi tudo tão corrido. Não, sim, mas eu já anotei aqui tudo. Mas assim, a gente diria que... Por quê, né? Porque assim, esses imóveis, querendo ou não, o valor dele é mais acessível. Então, existem oportunidades assim de 300, 350, até 500 mil, né? E então assim, a gente acaba conseguindo também trazer um público, muito mais público, né? Que consiga comprar e conseguir pagar realmente aquela parcela, né? Querendo ou não, é um ingresso na área de investimentos. É um ingresso na área de investimentos. Então, eu te diria assim, o primeiro investimento, compra um estúdio, porque você vai conseguir ter parcelas reduzidas, depois ou você faz um upgrade... Quem é mais, como se diz... que quer mais segurança, o estúdio é mais... Que é mais conservador. E depois utiliza esse imóvel como moeda de troca. Quem sabe começa no estúdio, depois utiliza como moeda de troca no imóvel de 2 quartos, de 3 quartos. E vai aumentando a carteira. Mas o segredo, eu acho, como eu falei, é realmente você ter um pezinho em cada setor. Se daqui a pouco der uma dor de barriga nos estúdios, vai ter muito estúdio para poucas pessoas querendo. Você tem um de 2 quartos para atender uma família com filho. E sempre é uma moeda de troca, né? Sempre é uma moeda de troca. E lembrando também que o morador, a pessoa que adquire um imóvel para morar, para viver, também é uma aposentadoria futura, né? Que não é uma forma de investimento. E a última para você fazer o ping-pong. Última pergunta. Hoje, antigamente, não se via aquela questão de comprar um apartamento mobiliado, pronto, com design, etc. Essas coisas não eram tão valorizadas. Hoje, parece que tem feito a diferença. Faz a diferença o imóvel decorado, com design assinado, enfim. Quais os materiais... Porque vocês também viraram arquiteto, né? Designers de interiores, vocês conhecem tudo, até a pedra. Psicólogo também. Psicólogo, remedinho, suplemento. Então, quais os materiais, se for vantajoso um apartamento alugado, quais os materiais que as pessoas mais observam? Que tipo de acabamento ou que tipo de objeto? Então, assim, falando hoje trazendo uma liquidez, imóveis prontos, de fato, tem um volume... mais rápido de negócios, né? Porque as pessoas, geralmente, nosso público aqui... Novos ou usados? Novos. Né? Novos e também hoje está super em alto o retrofit, né? Você comprar um apartamento, retrofitar ele, botar uma cara nova para poder vender. E vocês fazem isso? Fizemos isso também. Então a gente hoje tem parcerias com designers de interiores, com empresas de marcenaria, para de fato comprar um imóvel ali, dar uma repaginada nele e deixar ele bonitinho. Esse imóvel que tem uma boa apresentação, é um imóvel moderno, ele sem dúvida é vendido de uma maneira muito mais rápida e se tratando de uma locação, ele sem dúvida vai ser alugado uma velocidade muito maior e mais vezes do que o imóvel velho. De 30% por dia? Pelo menos mais, de 30% a 40% mais. Então hoje eu vejo assim, o que está super em alta é realmente você fazer um imóvel clean, né? Um imóvel que rapidamente o cliente consiga se adaptar, botar a cara dele, não botar uma personalidade, sei lá, um imóvel vermelho, um sofá verde, acho que isso aí não combina, né? Negócio de gatinho, aquelas almofadas de... Isso aí perde negócio, melhor deixar o apartamento vazio, mas assim, acho que eu vejo que um apartamento que tenha pelo menos os móveis fixos,
na parte de cozinha, banheiros. De boa qualidade. De boa qualidade, imóveis fixos nos quartos, que a gente chama que o cliente ele sai dali, vai numa loja de imóveis soltos e em uma semana ele está se mudando, faz com que o imóvel é vendido de uma maneira muito mais rápida. Então a gente tem parceria aí com bons arquitetos, design de interiores, empresas de marcenaria, para realmente a gente ajudar esse cliente que tem essa característica a vender o imóvel. A vender o imóvel. Mais e rápido. É bem interessante, até para a gente finalizar, tinha um imóvel de um cliente meu que ele utilizava muito para locação de temporada. E ele quis vender esse imóvel. Como ele deixava só a cama ali, não tinha nenhum tipo de decoração, ele não conseguia vender esse imóvel. Porque os clientes iam lá e não era bonito, não era um imóvel bem apresentável, né? Chamamos uma arquiteta, parceira nossa, ele fez um investimento até baixíssimo pelo valor do imóvel, e ela botou uma roupa de cama, botou ali umas decorações e outra. Na segunda visita a gente conseguiu vender o imóvel, porque realmente o imóvel você vende pela emoção, você quer ter aquela sensação realmente de pertencimento, né? E tempo é dinheiro para muita gente, então querendo ou não, elas estão gastando mais, fora, mas... Né? Exato. Então ele valoriza, pode dizer que 30%, 40% a mais. Pelo menos 30%, 40% a mais, e além de valorizar o imóvel que vai ter uma velocidade mais rápida para fazer da liquidez, né? Fundamental. E a questão de áreas de lazer, que os apartamentos agora, os empreendimentos, eu nem estou olhando para ela. Sim. Os empreendimentos agora estão diversificando cada vez mais, e a galerinha ali, ó, a nossa Amanda. Então, estão diversificando cada vez mais com áreas de lazer que você nem imagina. Tem centro de massagem, tem não sei o que com ofurô, ozônio. Meu Deus, agora tem edifícios que não sei o que dão água filtrada para as pessoas. Sei. O que realmente mudou do passado? A gente sabe que piscinas é algo que é muito usado, mas qual é uma área de lazer que tu acha que tá bombando? Parece que essa academia também? Isso, não, essas construtoras... Que antes ninguém valorizava a tadinha da... Hoje o mundo fitness aí tá super em alta, né? Mas essa questão realmente wellness, assim, tá em alta. Principalmente o espaço da academia. Principalmente o espaço da academia. Eu vejo que as pessoas, elas estão cada vez mais cuidando, né, da saúde e é engraçado que hoje numa apresentação de um imóvel, você primeiro faz o encantamento do cliente através da área de lazer, para depois levar ele no apartamento em si. Então está super em alta, eu vejo que trazer experiência para o cliente, né, faz com que realmente o imóvel vai ser vendido de uma maneira mais rápida, porque você acaba ficando dentro de casa e você ter uma área de lazer dentro do teu próprio empreendimento, é um clube, né? Então, assim, dá mais segurança, você não precisa sair de casa, você acaba se relacionando também com mais pessoas, enfim, quem tem criança pode deixar a criança ali que está num ambiente seguro, né? Então, eu vejo... Salões de festas que são divididos, até com pool parties, né? Com salões que tem uma piscina que dá para ficar fechado. Isso, com uma área de jogos. Hoje em dia o pessoal não faz mais tanto cinema. O cinema meio que caiu em desuso. Caiu, né? E estão utilizando o espaço do cinema para fazer um espaço de pub, um espaço de uma melhoria em academias e tal. Mas assim, super em alta. Academia. Número 1, academia. Academia e um bom salão de festas também. Sim, e que não seja aquela coisa gigantesca, né? Tem que ser uma coisa realmente usual, né? E de fato vai modular, vai trazer um valor agregado. Isso aí faz com que o imóvel, sem dúvida, vai ser vendido de uma maneira mais rápida. E facilidade, por exemplo, coworking, isso é algo que isso é divergente, né? Tem gente que fala não vale a pena o espaço de trabalho, mas agora voltou, agora tem híbrido, agora dentro dos apartamentos as pessoas podem trabalhar. O que tu acha? A gente até percebe essa tendência mais do coworking, dessa praticidade, por exemplo, nos estúdios. Nos estúdios, tem um público ali mais moderno, digamos assim. Mas talvez no maior não... Nós vamos muito para São Paulo e geralmente lá a gente fica em imóveis assim que são mais compactos, né? Mas que tem uma boa estrutura, principalmente de coworking e de academia. São duas coisas que a gente olha. Fundamental. Então esse espaço de trabalho, sim, eu acho que é algo que tem um bom valor agregado. Principalmente porque a gente sabe que hoje o trabalho híbrido funciona muito bem, né? E você ter acesso... Principalmente para empresários como vocês, né? Que viajam bastante. Exato. Não faz sentido estar num apartamento gigantesco, sendo que eu vou estar saindo, vou estar na rua, e no fim do dia, às vezes, tu quer fazer alguma coisa, mas não quer ficar dentro de casa. Tu quer ter aquele ambiente dentro do próprio prédio, né? Então, tu ter essa facilidade, assim, acho que
algo que tende a crescer cada vez mais. Principalmente para o investimento de locação, você disse? Sem dúvida, para locação. E essas facilidades que estão na moda, e agora eu acabei. Facilidades que estão na moda como mini marketing, lavanderias, claro, esse modelo que a Maikele falou. Isso vale, não vale? Vale empregar nos empreendimentos maiores também? Vale, eu vejo que também está super em alta isso, tá? Por conta, como eu te falei, as pessoas hoje querem ter um conforto e as pessoas querem ter aquele imediatismo. Faltou alguma coisa dentro de casa, quer descer ali, já quer pegar, já quer comprar. Então, como eu acho que a nossa vida hoje está muito mais dinâmica... E reverte no próprio condomínio, né? Reverte no próprio condomínio, fica mais vantajoso. Então é isso aí. Mini marketing, a gente tem ali o parte do coworking, uma boa academia, isso aí, sem dúvida, é um valor agregado que na hora da tomada de decisão, entre um empreendimento ter e o outro não ter, com valores próximos, os clientes vão optar para aqueles que realmente têm esse tipo de serviço. E eu queria perguntar mais, mas eu não vou perguntar, porque isso me abre espaço para convidar o Douglas para voltar em breve, porque tem muito assunto e muita curiosidade aqui. E agora, né, Maikele, o nosso momento... Nosso momento ping-pong. Ping-pong! Tu tá preparado? Preparado. Preparadíssimo? Eu tenho que falar o famoso merchan. Faz. Antes do ping-pong. E não faça as perguntas que você anotou. Faça outras perguntas. Tá. Não, mas aproveitando, se você chegou até aqui, tá gostando do bate-papo, se inscreve aqui no canal e já segue para acompanhar os episódios do Buzz. É claro, porque essa comunidade, essa união, a gente sabe que é sempre básico falar, mas essa união de vocês conosco nos estimula cada vez mais a trazer pessoas como o nosso grande especialista aqui no Buzz. Então, Momento ping-pong. Vou fugir um pouco das perguntas aqui, já que Vamos conhecer. Para você, assim, como você define corretor de imóveis em uma palavra? Eu acho que é a pessoa que transmite informações. Informação, comunicação. E comunicação, o que é para você? Eu acho que é o que nos diferencia de qualquer outro ser vivo, né? Faz com que a gente troque ideias e experiências. Vamos lá, um lugar especial. Rio dos Cedros. Gente, ele não está falando Balneário, Itajaí, porque Rio dos Cedros é a cidade natal dele, né? Isso, a gente tem um sítio lá. Legal. E já que a gente falou tanto sobre galpões logísticos, defina esse ativo em uma palavra, então. O futuro do Brasil. E o que é a tua profissão para você? Olha, minha profissão para mim é... Olha, você pegou, hein? Essa tu vai cortar, né? Não! Eu acho que é, de fato, uma troca de experiência, é conhecer pessoas e a gente poder se ajudar através do meu conhecimento, poder ajudar as pessoas. Isso te motiva? Me motiva, sem dúvida. Qual que é teu sonho? Então, sabia que eu vou realizar um dos meus sonhos nesse final de semana? Eita! Que é viajar para a Itália junto com a minha mãe, comemorando meu aniversário. Nossa, que é uma das tuas raízes, né? Minha raiz, então eu sempre quis comemorar em Roma com ela no meu aniversário e nós vamos estar indo esse sábado agora. E aí a gente tem aniversariante do, né? Sim. E o teu aniversário agora? Dia 14. Olha aí, gente, domingo. olha ali. Ó. Eu quero presente daí, né? Mas é óbvio, Renato ganha, você também. Tem que ganhar. E o que você imagina, uma palavra que você visualiza o futuro do mercado imobiliário no Brasil? Oportunidades. Eu acho que no Brasil, aqui, a gente conversa muito com outros brokers, outros profissionais, principalmente dos Estados Unidos. Eu vejo que aqui no Brasil existem oportunidades assim, para você realmente fazer bons negócios, boas alavancagens financeiras mais estruturadas, né? E realmente ganhar muito dinheiro. E tecnologia? O que é tecnologia para você? Tecnologia, eu acho que serve para facilitar a nossa vida. Uhum. Serve para a gente conseguir realmente ter mais acesso de informações e fazer com que, quanto mais informações, a gente consiga tomar as melhores decisões. Facilita o acesso. E para encerrar, como você define em uma palavra luxo? Experiência. E com tanta informação maravilhosa que a gente não vai só usar para esse buzz, mas ao longo do ano, Henrica, e eu sou muito grata por compartilhar conosco, com as pessoas assistindo, tanta informação bacana. Espero que tu volte logo. Sim, vamos fazer. A gente deseja muito sucesso para você
E nós, aqui nesse clima e nessa energia repleta de comunicação positiva, ficamos por aqui. Obrigada, Douglas. Obrigado. Até a Tchau, pessoal. próxima.